Olá pessoal, tudo bem? Aqui o professor Álvaro, então vamos lá para mais uma aula. Pessoal, então hoje nós vamos iniciar nossa aula de patologia, falando aqueles conceitos-chave, aquilo de uma forma simplificada, ver o que a gente vai ver no decorrer desse semestre na nossa disciplina de patologia geral. Tá? Lembrando que esse material estará disponível tanto no SAF como no meu canal de YouTube, Álvaro Gaudos, vocês podem acessar, que eu vou encaminhar agora nessas primeiras semanas, também pelo nosso grupo de WhatsApp, tá? Da nossa disciplina. Mas não se acostumem, porque somente por enquanto até se tranquilizar bem essa parte do SAF de vocês. Beleza? Então vamos lá. Então quando vamos falar dessa questão de patologia, né, no caso vocês já ouviram falar, né, a questão de patologia, doença, enfermidade, mal, dor, enfim. E aí você se pode pensar, para entender bem isso, questão de patologia, você tem que revisar e avaliar a questão do que ela atinge, porque ela vai atingir o que? A saúde. A saúde, no caso da pessoa, né, que isso muitas vezes vai se refletir até na saúde da população. Aquela parte de saúde coletiva, né, muito utilizado e falado na saúde humana. Então, a gente precisa entender o que é saúde para você. Pensa aí um pouquinho, o que é saúde para você de uma forma rápida. A gente vai entrar a falar com os conceitos de saúde. Porque essa relação entre saúde e a doença, ela vai sofrer uma relação que é inversamente proporcional. Só que nosso corpo humano, ela tem essa capacidade de se adaptar muitas vezes. Às vezes não, às vezes sim. No caso, quando desenvolve sinais, sintomas gravíssimos, né, já perdeu esse processo de adaptação. A gente vai ver que conforme as coisas que nós fazemos, isso pode ser, no caso, um tipo de lesão que tem no nosso corpo. Por exemplo, a gente vai ver mais para frente, na parte de alteração celular, o fato de você ir para academia. Sabe aqueles caras que fazem fisiculturismo? Esse é um tipo de alteração, um tipo de lesão que se provoca no corpo. Só que as células, elas têm um processo chamado de adaptação celular e com isso elas conseguem reverter as coisas ruins disso. Obviamente vai levar um processo de hipertrofia, hiperplasia, enfim. A gente vai falar disso mais para frente. Mas se perceber que as coisas são bem mais complicadas do que parecem. Que uma doença, uma hepatite, ela pode ter os mesmos conceitos patológicos na questão dessa doença, que se a gente comparar com uma simples dor de dente. Tá? Então, como a gente tinha voltado, o que é saúde para você? Você já deve ter pensado e refletido, né? Ah, saúde é estar bem, com certeza. Mas conforme a Organização Mundial da Saúde, ela nos fala que a saúde, ela é o quê? Um estado de adaptação. Porque você não tem uma saúde nunca 100%, nem também e se você cair tua saúde, ela vai gerar uma doença, né? Até como estamos falando, tem uma relação entre saúde e doença que se vê muitas vezes mediada pela questão da adaptação, como estou marcando aqui, tá? Às vezes não, às vezes sim. Então, saúde, ela é o quê? Um estado de adaptação do organismo a diferentes ambientes, que a gente fala ambiente físico, psíquico ou social, porque você pode estar bem, mas por dentro você está com um processo psicológico que te leva a desenvolver uma patologia mental, uma doença mental, que é o mais correto, tá? No qual você pode ver que a pessoa, o indivíduo, o paciente, ele se sente bem, o qual a gente pode marcar isso como um termo que eles usam bastante, que é a saúde subjetiva. Agora, mas não apresenta alterações orgânicas evidentes. Aí fala, né, da saúde objetiva, né? Então é um conjunto entre saúde objetiva e saúde subjetiva. Deu para entender isso, pessoal? Bem tranquilo, tá? E agora, por outra parte, a gente vê a questão da doença.
que é a doença? Lembra que tínhamos falado que saúde e doença são relações inversamente proporcionais? Se numa tem um estado de adaptação, na outra já falta adaptação. Então chega um momento que o corpo humano não consegue se adaptar a esses mecanismos, os sinais, né, que pode causar uma doença e leva uma lesão. Então aí o indivíduo ele vai se sentir mal e vai gerar os sintomas. E o que é um sintoma, galera? Como tínhamos falado em saúde, o sintoma é uma manifestação subjetiva, tá? E isso vai depender muito do que o paciente vai relatar também, né? Para que no caso o profissional da saúde aponte, né? Vai falar sobre isso, vai pensar e ter conhecimento sobre isso. Geralmente os sintomas não é possível detectar eles com aparelhos, como por exemplo dor, que é um sintoma, sensação de ardência, prurido, esses são sintomas, tá? E no caso da doença apresenta alterações orgânicas, e aí são alterações orgânicas evidenciáveis, visíveis a olho clínico, né? E aí isso chamamos de sinais. Então não confunde que sinal e sintoma é a mesma coisa, porque não é. Eu escuto isso bastante. Que é a mesma coisa, mas não é não. O que é um sinal então, professor? Um sinal é qualquer manifestação que possa ser percebida pelos sentidos, no caso do observador, do profissional da saúde, ou muitas vezes do familiar também, né? Ou detectada também por aparelhos, que no caso a febre, um exemplo, esse é um sinal, mas a febre você detecta facilmente com o termômetro. Manchas, você detecta facilmente com o olhar, né? Você observar, tem uma mancha no meu braço. Vermelhidão também, você detecta facilmente. Se você vê os odores, que às vezes pode causar esses sinais, então você detecta pelo farejamento. Então, se você entender o que é a diferença entre sinal e sintoma, você pegou, presta atenção a isso, que isso aí é muito complexo, no sentido assim, de que muita gente confunde que sinal e sintoma é a mesma coisa. Então já fica a dica para você estudar essa questão de sinais e sintomas. Beleza? Então, pessoal, vamos lá para a próxima. Quando a gente vai começar a falar no caso do estudo da patologia, né, nós temos que lembrar que quando a gente, às vezes não sabemos, né, o que é o estudo da patologia. Assim, só saindo, eu me lembro, a gente conversava, né, com a galera, né, no primeiro semestre, antes de ter patologia, né, e toda a galera assustava, né, patologia clínica, nossa. E aí, o que é patologia, né? Porque não tem nada a ver com doença, né? O pessoal fala, né? Pato, não tem nada a ver. Mas aí você tem que observar etimologicamente, né? Ou seja, ver o que significa a palavra, porque etimologia é o estudo da palavra. Então aí ele resolve que patos, né? Primeira parte, no caso da palavra patologia, ela significa doença, sofrimento, tá? E logos é o estudo. Então, é o estudo da doença e o sofrimento. Esse é o conceito mais clássico e, obviamente, como eu falei, dado pelo estudo da etimologia da palavra. Obviamente, um conceito bem classicão, bem simplição, né? Mas o que a gente tem estudado em patologia, ela tem mudado muito esse conceito. Tudo que tem crescido recentemente na patologia, ela tem mudado muito o conceito, porque no final, patologia vai ser o quê? São alterações, né? Falta de adaptação, em que? Em vários aspectos, no caso do corpo humano. Então, o novo conceito mais aceitável, clinicamente, medicamente, na saúde, ela vai envolver o quê? Outro tipo de conceito, que é o quê? Então, hoje a gente fala que patologia é um conjunto de alterações do tipo estrutural, porque ela vai mexer com a estrutura celular, estrutura tecidual do órgão, pode ser alterações funcionais, que vai mexer com a parte fisiológica, e aí entraria noutra disciplina, né, outra matéria para estudar, que é a fisiopatologia, tá? Então mexe, e com alterações bioquímicas,
que já vai intervir em alguns processos bioquímicos que vocês viram na bioquímica. Então ela pode interagir, dependendo do tipo que está causando essa doença, ela pode intervir, tipo, inibindo o ciclo de Krebs, inibindo o ciclo de síntese de proteínas, enfim. Então tem, né? Então a patologia, por ser tudo isso, esses três conceitos, ela é uma ciência translacional, né? Porque você está observando, ela pega bioquímica, fisiologia, anatomia, histologia. Então a gente precisa entender bem. Vocês já tiveram tudo isso, né? Bioquímica, fisiologia, anatomia, histologia. Então vocês vão entender bem de boa essa nossa disciplina. Vamos lá então, certinho? Bora! Então, a gente tem que entender que patologia é a doença, tá? E nunca sei, uma coisa interessante para a gente falar é que a patologia, ela não pode ser usada, a patologia é a ciência, o estudo das doenças, assim, de forma como a gente viu. Mas a gente não pode falar, como muitas vezes profissionais da saúde, que eles falam de uma maneira um pouco incorreta, que não é uma maneira técnica. Quando fala, você escuta aí, o senhor tem 3 patologias. Eu tô com 2 patologias. Não existe, você não pode nunca nomear a uma doença como patologia, tá? Porque patologia é o estudo da doença, então fica meio errado isso, tecnicamente falando. Então sempre se refere como doença, enfermidade, tá? Nunca usa que eu tenho 3 patologias, porque é totalmente errado. Então essa patologia que é a doença, a gente vai pesquisar quais são as causas, os mecanismos, as sedes onde acontece, né, e as alterações morfológicas e funcionais das doenças. Através disso vai ser dado os métodos de diagnóstico e também ver os principais tratamentos utilizados. Isso que envolve a patologia. Tá, pessoal? Então, a gente sempre inicia, né, para entender por que causa essa patologia, que no caso, né, a gente então ela explica o porquê e os ondes dos sintomas manifestos pelos pacientes, né? Lembrando sinais e sintomas, viu, pessoal? Não esqueçam disso. Aí a gente avalia que a patologia ela observa 4 principais aspectos que estão envolvidos no processo de uma doença e que também são parte do cerne da patologia. Quem são esses 4? Gente, isso é muito importante. Toda doença apresenta esses 4 processos, tá? A primeira é a etiologia, ou também saber a causa. A etiologia é a causa. O segundo é o mecanismo de seu desenvolvimento, que pode ser chamado de patogenia ou patogênese, tá? O terceiro são as alterações estruturais induzidas nas células e órgãos do corpo, que a gente viu agora há pouco, né? Alterações morfológicas. E a quarta são as consequências funcionais das alterações morfológicas, que é o que nos dá o famoso significado clínico, tá? Então vamos passar a ver uma por uma, de uma maneira bem prática. A primeira é o quê? O primeiro grande aspecto é a etiologia ou causa. Então aí temos o termo causados, né, que está presente muitas vezes em muitos registros históricos, principalmente nos tratados médicos. Aí nos remontamos na história no ano de 2500 a.C., com os acadianos, né, que é uma população que ela trabalhava bastante essa questão da patologia, das doenças. Ele falava que o doente era uma pessoa que era um pecador, que tinha os espíritos possuídos, enfim, né, um conceito naquela época. Nos tempos modernos, né, a gente tem que observar que existem 2 tipos de fatores que causam doenças, ou seja, etiológicos, que a gente vai falar são intrínsecos ou genéticos. Você já vai pensando intrínseco, próprio, de dentro, ou genéticos. E o segundo, os adquiridos, que são causados, né, que causam infecções, podem ter problemas nutricionais, químicos, físicos, etc. Então, isso é muito importante nesses 2 tipos e classes de fatores etiológicos, porque isso leva, no caso, se a gente iniciar uma causa primária, que através disso a gente pode ser identificado através do diagnóstico.
Mas já na questão de doenças genéticas já é um pouco diferente, porque a gente vai ver mais para frente, quando a gente tem a aula de doenças genéticas, que isso está muitas vezes regulado por quem? Pelo ambiente. Tá, galera? Aí a gente pode entender também que a etiologia ou causa, ela pode ser única, no caso, e aí temos aqui um artigo que vai fazer parte de um trabalho da gente, que é a discinesia ciliar. Não sei se alguém já ouviu a discinesia ciliar. Discinesia ciliar, pela etimologia da palavra, é a falta de movimentação. A falta de movimentação ou a pouca movimentação dos cílios, que nesse caso são células ciliares. Aí você lembra histologia, né? Células ciliares. No caso, tem vários órgãos que possuem células ciliares, principalmente, no caso, os brônquios. Tá? Então ela está presente muito, esse tipo de... Essa causa, né, essa etiologia, provoca doenças do trato respiratório superior e inferior. Também pode ocasionar também no ouvido, né, através de otite média, bronquite, enfim. E isso normalmente acomete muito em crianças, tá? Então ela já se a gente lembra do anterior, ela é de tipo intrínseca, porque ela é genética, tá? Ela é única e intrínseca, certo? Vamos lá. Ela também, nessa etiologia, pode ser múltipla, e a gente está falando basicamente do síndrome metabólica, que é um conjunto de doenças, né, como vocês sabem, ou já ouviram falar, que tem diabetes, pressão alta, aterosclerose, enfim. Elas são múltiplas. No segundo caso, a gente vai ver da patogenia ou patogênese. E ela já se refere ao que? Como está aqui falando em vermelho, uma sequência de eventos na resposta das células ou tecidos ao agente etiológico. Obviamente, isso vai desde um estímulo inicial até a expressão final da doença, né? Então, a gente vê, né, sinais e sintomas presentes. Aí, esse estudo da patogenia, que é o mais forte dentro de todos os aspectos que a gente mencionou, o principal domínio da patologia. Aí a gente precisa conhecer essa causa inicial patológica, né? Que nem sempre significa saber a expressão da doença, ou seja, quanto que ela vai atingir, no caso, esse organismo que está sendo estudado. Algumas doenças apresentam ainda uma patogenia obscura. Quando a gente fala esse termo, né, até eu vou mudar, que tem doenças que têm mecanismos ainda desconhecidos. Tá? Tipo doença celíaca, tipo doença de Crohn. Então essas doenças, elas têm mecanismos de como elas interagem desconhecidos ainda, tá? Que também são relativamente novas. Então a gente observa nessa patogenia como que o agente etiológico causa a doença, desde o primeiro momento que ele entrou no organismo, tá? E aí a gente vai falar de mecanismos um pouco mais desenvolvidos, como genéticos e bioquímicos, que são os principais que desenvolvem essa patogenia, ou patogênese. E a importância, porque a gente prevê muita coisa, a importância médica dessa patogenia é muito de interesse para a ciência. Um exemplo que a gente pode falar, a gente vamos colocar um exemplo entre a etiologia e a patogênese, que elas são muito ligadas uma com a outra. Então aqui estou mostrando 3 imagens. No caso, uma pessoa que fuma, esse cidadão, né, fuma, ele come fast food e ele tem uma predisposição genética à doença. Ou seja, que na família dele tem pessoas que já tinham algumas doenças pré-estabelecidas e que ele tem grande chance de desenvolver elas. Certo? Então, aí você vai ver que esse paciente ele vai ter problemas de pressão arterial, colesterol, pode ser diabetes. E aí você identifica que esse paciente ele vai ter a formação de um ateroma. Tá? O ateroma é uma placa de gordura presente, né? E que aí envolve, né, vários mecanismos. A gente vai ver isso quando tocar a parte de distúrbios circulatórios, como se forma esse trombo, né? No caso, esse coágulo presente.
tá? Então, o que a gente está falando? O que significa isso? Como seria o desenvolvimento da patogenia dela? Primeiro, aqui um exemplo desse quadrinho, de como que se forma isso, através do quê? Do dano do epitélio, no caso do endotélio, na parede interna do vaso. Isso vai provocar 3 coisas, gente. A primeira, uma adesão de plaquetas, obviamente, né? Se romper o endotélio, vai vir as plaquetas para formar uma rede, né? Com fibrina, né? E as plaquetas, enfim. Isso vai provocar uma liberação de PDGF, que são fatores de crescimento específicos de plaquetas. E isso vai provocar uma proliferação de células mioíntimas, obviamente, da parede do vaso. Isso provoca o quê? Síntese de colágeno. Tudo para tentar o quê? Proteger esse vaso. Só que o problema vai mais sério. Porque o que mais vai acontecer? Vai acontecer uma difusão de proteínas do plasma para onde? Para esse dano onde aconteceu esse furo, né? Esse rompimento do vaso. Isso vai provocar oxidação de LDL. A gente sabe que o colesterol ruim, né? LDL. E isso vai levar a uma transferência. E tudo isso vai se juntar, gente. Vai se juntando entre quê? Entre as coisas boas e as coisas ruins. O que mais vai acontecer? Vai ter uma migração de monócitos para o interior do vaso. Lembrando, monócitos são células de defesa, que eles depois viram macrófagos quando saem do vaso. Tá? E isso vai ter a formação de células espumosas. Essas formações de células espumosas que vão carregar gordura. E isso vai provocar o quê? Liberação de citocinas, mediadores inflamatórios. Então imagine, tudo isso vai para onde? Para dentro do furo, né, do vaso, onde teve o dano do endotélio, dentro do vaso. Então vai formar a placa de ateroma. É aí que forma a placa de ateroma. Ah, professor, mas isso acontece em todo mundo? Não, quem não tiver a predisposição de gorduras, de colesterol, de grandes quantidades de colesterol, não acontece isso. Mas quem for, né, esse cidadão que a gente falou, que come mal, fuma, então ele vai desenvolver isso. Certo, pessoal? Bora lá. Então aqui o que estávamos formando, aqui na figura que está do seu lado direito, você pode observar o corte histológico, na qual você nota que esse endotélio ele está totalmente alterado, tá? A gente vai falar isso mais para frente, como que acontece isso, só para você observar. Você vê manchas avermelhadas, espaços, aqui é tudo lesão dessa membrana, desse endotélio. Bem, a terceira parte são as alterações morfológicas e moleculares. Elas são alterações estruturais em células ou tecidos, produzidas, obviamente, pela etiologia e depois pela patogenia, né, que são características da doença e que são diagnosticadas através dos processos etiológicos. Elas podem ser avaliadas tanto macroscopicamente, microscopicamente ou ultraestruturalmente. A gente vai falar isso também, como que você avalia isso, essas questões. Nós vamos auxiliar, essas alterações morfológicas auxiliam a definir não apenas a presença da doença, mas também o grau que essa doença apresenta. É uma coisa muito importante, tá? Não somente saber se tem, sino também o grau. A gente sabe, né, avalia muitas doenças, tipo neoplasias, hepatites crônicas virais. A gente sabe, imagina uma hepatite, mas a gente não sabe se ele é por que provocado, né? Então, essas alterações morfológicas e moleculares avaliam o grau, se ele é aguda, se ele é crônica, certo? Então, em geral, a primeira forma de detecção, não do ponto de vista clínico, e sim da cadeia de eventos, provocados, obviamente, pelo processo anterior que nós falamos da patogenia. Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo. Esse é um corte transversal de um coração, tá? Você observa, eu estou aqui o ventrículo esquerdo e do outro lado o ventrículo direito. Esse paciente, que é aquele cidadão, ele apresentou nas primeiras horas um infarto agudo, que se observa ele nessa região.
Você vê que ele tem uma mancha assim, meio esbranqueado, né? O que tem ali? Aí teve morte celular, como está assim, simplificado nesse primeiro daqui, observa. Você pode ver que aqui tem vários pontinhos, né? São células de defesa, né? Chamadas por causa da inflamação que aconteceu por causa do infarto. No segundo caso, que se sabe que esse paciente ele pode sofrer um segundo infarto, no caso, né? Mas ele vai ter um infarto subagudo, que pode acontecer dias depois também. Aí que acontece? Você pode perceber que o avermelhado ele está quase amarelo agora. Tá? Que é simplificado nesse corte histológico que está aqui do seu lado direito, na qual você vê já vários pontinhos, muitos pontinhos, tudo célula de defesa, está processando um processo de inflamação ali. E tem morte celular, morte das células do miocárdio, que elas não proliferam, então morreu ali, não prolifera mais e aí leva a esses problemas. Obviamente, essa formação não vai ter mais células do miocárdio presentes ali, elas vão ser preenchidas com o quê? Com colágeno. E lembra o que a gente falou agora há pouco? Da patogenia desse paciente? Que tem formação de colágeno. Aí que mais? Semanas depois, ele também pode, depois que curou desse infarto, essa lesão, ela se torna já esbranquiçada total. Por quê? Porque teve morte já total de células, e outras foram morrer, e no caso já não tem mais... não tem mais células, está preenchido tudo por colágeno, por uma cicatriz, por tecido fibroso presente. Tá, pessoal? Observe aí, tecido fibroso presente. Aí eu deixei aqui um negócio, uma atividade aqui para vocês, se vocês observarem aqui, e me disserem o que vocês estão achando. Obviamente aqui também um corte de um coração, corte transversal, na qual estamos mostrando o paciente com quem? Com infarto, e várias regiões, obviamente, né? O paciente ele morreu bem rápido, né? Você pode ver a mudança das cores, né? Não tem quase nada avermelhado, e tudo, o paciente já está com formação de tecido fibroso, com colágeno. Então, tenta entender conforme esse exemplo anterior para você ir deduzindo o que aconteceu com ele. Beleza, pessoal? Aqui outro exemplo, um raio-x, como que tem outro caso, o entupimento de uma artéria coronária. Pode observar aqui, você pode ver todo esbranquiçado, né? Aqui temos, né, a aorta e um raminho dela que está entupido, uma artéria coronária. Que se a gente for ver no órgão, ela está identificada por esse buraquinho aqui que está entupido, que é esse daqui mesmo. Certo? E o último, que são os distúrbios funcionais e que nos dão o significado clínico, obviamente, né, a natureza das alterações morfológicas, que vão determinar as características clínicas, sinais e sintomas. Lembra que a gente já falou que era sinais e sintomas, né? E que normalmente isso determina o desenvolvimento da doença, o curso dela, né? E o prognóstico. Através disso, o médico pode ver o prognóstico conforme o tratamento que ele for utilizar. Tá? O prognóstico é muito importante, pelo menos na parte médica é. Que mais? Também é a manifestação da patogênese do ponto de vista de sinais e sintomas, né? Obviamente. Quando você vai no médico, você vai já quando está apresentando distúrbios funcionais e significado clínico. Ninguém vai antes do que isso. Se for no caso imaginemos o HIV, né? A gente sabe se teve contato com a pessoa, relações, aí a pessoa tem que ir o mais rápido possível, né? Aí nesse caso sim, mas depois a grande parte das doenças, não. Certeza, pessoal? Então, aqui só para mostrar a patologia que ela envolve, né? A etiologia, que é as causas, a patogênese, os mecanismos. Temos uma parte também importante, que é a anatomia patológica, quando a gente avalia essas lesões, sejam macroscópicas, microscópicas, ultraestruturais. A fisiopatologia, que avalia as alterações funcionais, seja bioquímicas também, né? Aí vem no caso que tínhamos falado dos sinais e sintomas, que está muito envolvido com a propedêutica, que tem muito a ver com o prognóstico, o diagnóstico, a terapêutica e a prevenção dessa doença.
A gente sabe que quando uma doença ela sofre um tecido, desculpa, um órgão, uma célula, sofre uma agressão, ela vai manifestar mecanismos de defesa. Essa defesa pode ser dada com processos de adaptação, como tínhamos falado. Assim também, essa agressão também pode causar lesão. Causar uma lesão. Se causa essa lesão, ela pode ser do tipo reversível, ou seja, que ela volta uma vez que você retirar o fator etiológico, ou ela pode ser irreversível. E aí que é o ruim, porque ela vai, na verdade, causar morte celular, né? E aí temos vários tipos de morte celular. A gente vai falar sobre uma aula só especificamente de morte celular. Temos também esse que a gente pode avaliar essas alterações, no caso, através de características ou métodos de diagnóstico morfológicos, moleculares, funcionais. Se for os morfológicos, a gente observa, né, através da anatomia macroscópica ou anatomia microscópica. Os moleculares, a gente avalia sempre por métodos bioquímicos. Ou também métodos de biologia celular, obviamente são um pouco mais elaborados, mais aprofundados. E também temos os métodos funcionais, na qual se avalia a função celular, tecidos, órgãos ou sistemas. A patologia tem vários ramos que trabalham separadamente com esses métodos de diagnóstico, né? Temos a patologia geral, que estamos estudando agora, que é o estudo das reações aos estímulos anormais que ocorrem em todas as células ou tecidos. Tem a patologia sistêmica ou patologia clínica, normalmente, na qual se estuda das reações específicas de cada tecido ou órgão frente a uma agressão, ou seja, de uma doença. Então temos que ver que a patologia que nós estamos vendo é a geral, e ela está difundida nesses 4 sinais, no caso, esses 4 aspectos que ela trabalha. Toda doença pode acontecer isso aqui. Toda doença pode ter uma alteração celular, pode ter inflamação e reparo, pode ter um distúrbio vascular ou circulatório, ou pode ter uma neoplasia. Por exemplo, um exemplo prático, a pneumonia. O que é a pneumonia? Ela é uma inflamação, então ela vai ter o quê? Uma inflamação e reparo celular. A pneumonia também pode ter uma alteração celular, já que leva à morte celular, e ela também pode ter um distúrbio vascular. Já a neoplasia ela não teria, no caso, né? Só depende, né? A pneumonia viral, né? Enfim, aí vai outras coisas. Se for uma neoplasia, um câncer, aí um câncer vai ter, obviamente, neoplasias, ela vai ter também alterações celulares, ela vai ter inflamação e reparo, e ela vai ter um distúrbio vascular. Então, dependendo do grau da doença, ela atinge 1, 2, 3 ou os 4 aspectos aqui mencionados. Tá, pessoal? Isso não esqueçam daqui, isso é muito importante porque toda doença pode ter um ou mais desses aspectos. Tá, galera? Então, a anatomia patológica, obviamente, vai analisar as alterações causadas pelas doenças nos tecidos e células. Temos a patologia clínica aqui no Brasil, que normalmente é uma área de profissionalização da área da saúde, né, no caso. Tem a anatomia patológica, ela envolve patologia cirúrgica, citopatologia, né, que é o análise dos líquidos e secreções corporais, visando avaliar a presença de alterações celulares, que são as citopatologias, no caso. Na patologia cirúrgica, geralmente, sem ser a medicina, nem outro curso, estabelece muito trabalhar nessa área. As necropsias também, né, que a gente é parte médica, né, a gente já acompanha algumas vezes as necropsias humanas, né, e você pode ver que é todo um processo bem, no caso, bem organizado. Os métodos que vamos estudar em patologias, o estudo morfológico, a gente falou, imunohistoquímica, que a gente vai falar em outra oportunidade, cultura celular, citometria, morfometria e técnicas de biologia molecular. Isso aqui é o que estuda. Imagina, né, se te perguntassem, que métodos de estudo acontecem em patologia? Você tem que falar. Estudo morfológico, imunohistoquímica, cultura celular, morfometria. Hoje a gente está estudando um pouquinho, né, na questão, só fazendo referência com o coronavírus, a gente utiliza muito essa questão daqui, a parte imunohistoquímica, porque a gente está tentando achar vacinas.
a gente está tentando encontrar, detectar a doença pelos testes rápidos, pelos testes moleculares. Então você percebe que para estudo de uma doença, ela pode utilizar vários desses métodos de estudo, tá? Aqui eu fiz um apanhadinho aí com algumas características que normalmente a gente utiliza nessa questão da patologia, do estudo da patologia, que se dá através das ferramentas. Temos as ferramentas, como vocês vão ver, né, a hematoxilina e eosina, que capaz vocês viram em histologia, né, as lâminas, elas contêm essa coloração de hematoxilina e eosina, e você observa o que? A estrutura geral. Somente a estrutura geral, núcleo e citoplasma de cada célula. Temos depois outro tipo de microscopia, que é eletrônica, que ela é melhor, ela é muito mais aprofundada, ela consegue identificar ultraestruturas, a gente está falando, né, no caso, dentro da própria célula. Aqui na HE, microscopia óptica de luz, só você vê a célula. Aqui você, na eletrônica, você vê dentro da célula. Tá? E a gente faz uma avaliação qual e quantitativa, né? Imaginemos dos túbulos presentes numa célula que mete os cílios da célula, que é o exemplo que a gente estava falando da discinesia ciliar. Temos a histoquímica, né, ou imunohistoquímica, a gente vai ver que o outro é histoquímica, né, que você vai identificar proteínas e outros componentes dos micro-organismos através de colorações, que capaz você vai escutar falar, como coloração Nielsen para achar micobactérias, como da tuberculose, o de Masson para achar colágeno ou glicogênio, que normalmente se usa bastante, pelo menos Nielsen para tuberculose e Masson para cirrose hepática. Tem imunohistoquímica, imunofluorescência, já você vai identificar especificamente a expressão de proteínas, e você detectar um antígeno e um anticorpo, que vai ser específico para cada organismo. No dia do nosso encontro, que vamos ter online, a gente vai simplificar, falar mais um pouquinho sobre isso, porque aqui é para falar muita coisa, viu? O tipo de origem, para ver o tipo de origem do câncer, isso é muito interessante. Na patologia molecular, obviamente mais cara de todas as ferramentas. Então, nessa patologia molecular, você já identifica proteínas que sofreram mutação para avaliar o quê? Para desenvolver alvos terapêuticos, vacinas, por exemplo, novos medicamentos. Aí você utiliza outro tipo de técnicas, como é o PCR, que a gente já sabe, né, que o PCR é muito utilizado hoje para identificar o coronavírus, é um método de patologia molecular. Western blot, mesma coisa. Aí também, quando a gente faz o estudo do morfológico, a gente fala dos exames anatomopatológicos, que é através das biópsias, que vocês ouviram falar alguma vez, né? Alguém já fez, ou um familiar. Aí temos os tipos de biópsias, vai ser dois tipos, as ablativas ou excisionais, que é retirar de toda a lesão, né? Imaginemos no cólon ou no estômago para retirar uma lesão, ou elas são também do tipo incisionais, que é retirar de parte da lesão para diagnóstico, para ser uma parte que esteja normal e uma parte que esteja com a lesão, para avaliar como é o processo de mutação celular. E também temos os exames das peças cirúrgicas, no caso. Dentro desse tipo de estudos morfológicos, avalia uma coisa importante, que é o exame de congelação, que é um exame intraoperatório rápido, que ele realmente é feito para observar se o paciente não tem... Abrem o paciente, né? Vão submeter a cirurgia. Aí eles observam que ele tem uma lesão que pode ser um câncer, então eles têm que fazer uma biópsia rápida e fazer um exame de congelação, que tem que ser rápido, para identificar se vão continuar fazendo a cirurgia ou não. Geralmente, depois que fazem a quimioterapia, a radioterapia, para evitar a progressão de uma lesão, de uma neoplasia, eles vão fazer o tratamento cirúrgico para a retirada, né, do caso da neoplasia, eles avaliam isso também. Esse exame de congelação é muito rápido, tem que ser feito em 10 a 15 minutos, tudo dentro do hospital, né, através de uns aparelhos que a gente vai falar depois. Ele, o que vai fazer esse exame de congelação? Definir a natureza da lesão, para ver se é neoplásica ou não neoplásica, avaliar margens cirúrgicas no momento de fazer a cirurgia, né? E avaliar a qualidade e quantidade da amostra para diagnóstico posterior também.
Esse tratamento, essas peças cirúrgicas, eles envolvem uma série de eventos, né? Obviamente a gente não vai cobrar muito isso, né? Já que é uma questão um pouco mais para quem vai trabalhar nessa parte da patologia clínica, né, no caso, mas saiba, né, que quando você faz uma biópsia, como que tem que ser todo o processo de cuidado, tá? Então tem que ter uma integridade da peça, tem que colocar os fixadores, tem que ser fixar essa peça, o recipiente tem que ter um tamanho adequado, ele tem que ser 10 vezes maior o tamanho da peça, se a biópsia foi de 2 centímetros, o recipiente que a contém tem que ter 20 a 30 centímetros a mais, enfim, hermeticamente fechado, problemas de identificação, enfim. A fixação tem que ser imediata, um líquido fixador, que pode ser formol, a 10%, normalmente o mais comum, mas tem outro tipo de fixadores e isso vai depender bastante do tipo, no caso de método ou estudo que você vai desenvolver. Tem que ser também 10 vezes mais do que o volume da peça, tá? E aquelas coisas que tem que identificar bem, né? No caso, esse material, se for um formulário para solicitação de exame, tem esses requisitos aqui presentes. Já nos estudos citológicos, né, no caso que a gente vai ver, para tratamento a gente fala citologias, né, ou citopatologias, você vai analisar o que? Líquidos, como por exemplo, pleural, acético, pericárdico, articular, líquor, lavados brônquicos ou até urina. Ou também fazer o mais comum, que são os esfregaços, que é através da colpocitologia, não sei se alguém já ouviu falar. Também temos as PAF da tireoide, os escovados brônquicos. Lembrando que esse PAF de tireoide, o que é PAF, gente? Alguém ouviu falar? Esse PAF é uma punção aspirativa por agulha fina, tá? E não somente da tireoide. Geralmente esse PAF também é muito utilizado para fazer diagnóstico de quase todos os tipos de tumores, no caso. Tá, galera? Também tem os escovados brônquicos, que são aqui, você pode ver, no caso, esse PAF na mama, que isso é muito importante. Aqui tem um artigo que até eu deixei um link aqui embaixo, na qual ele fala sobre a qualidade e desempenho das colpocitologias na prevenção de câncer de colo de útero, tá? Então é muito importante entender um pouco essa parte. Aí tem o tratamento desses líquidos, né, que a gente tínhamos falado, né, mesma coisa, tem os requisitos tanto do recipiente, a fixação que pode ser com álcool também, identificação do material, geralmente é com álcool, tá? Identificar o material, tem um formulário de solicitação de exame que deve conter esses requisitos, principalmente se em vermelho não pode faltar. Dos esfregaços, das colpocitologias, PAF de tireoide, né, o PAF geral, né, tem que identificar todas as lâminas iniciais do paciente, uma coisa bem complexa, porque senão você pode dar erro, no caso, no diagnóstico da doença. A fixação tem que ser imediata, observem, álcool, ou pode ser feito através de um spray fixador, que é direto na lâmina, como está mostrado na figura. O armazenamento, através de tubetes, ou envelopes também, como está mostrando na figura, ou em lâminas também. E esses esfregaços, eles precisam desse formulário de solicitação com esses requisitos, tá, cara? Não esqueça isso, pessoal, isso é muito importante. Então, pessoal, chegamos até esse final da nossa aula, espero que tenham gostado. Qualquer coisa a gente vai trocar ideias, começar a falar um pouquinho mais sobre isso, e na nossa reunião, que vai ser síncrona, né? Ou seja, todo mundo junto, né? Ao vivo, a gente vai tirar algumas dúvidas e resolver nossas atividades. Então, galera, desejo para vocês um bom feriado, um bom carnaval. Fiquem em casa, fica tranquilo, curte com a família, tá? Então, não esqueçam de se inscrever no meu canal, tá? Deixar o like e compartilhar com os colegas que capaz não assistiram, tá? Que eu tô sabendo quem tá assistindo, viu? Beleza, então, pessoal. Abração. Tchau, tchau.